primeiro ato. Então paramos quando o Filinto fazia uma provocação ao seu amigo Alceste quanto à sua escolha amorosa ter caído sobre uma mulher que é ao contrário do que ele, Alceste, julga ser o certo. E agora vamos ver, essa cena que vai acontecer agora, Manuel Lúcia, é uma cena muito, muito divertida, e é uma das duas cenas máximas da história, é que aparece agora uma outra personagem chamada Oronte, e esse Oronte é um poeta, quer ser amigo do Alceste, e pede então que o Alceste faça a crítica de uma poesia que ele havia feito, que é uma poesia medonha, e que o Filinto elogia e o Alceste destrói. Então, embora aqui tenha sido transcrito apenas um trecho dessa conversa, é uma cena hilariante no original, maravilhosa, e lembrar sempre, quando você for ler com intensidade dramática, que o Filinto é, assim, um tipo que quer agradar, né? O Alceste é um tipo sincero e o Oronte é um tipo exibido e carola. Carola não, mas exibido, né? É um sujeito assim, exagerado, assim, hiperbólico. Tá certo? Vamos lá então? Então continuamos. Chega Oronte, outro pretendente à mão de Celimene, e se junta à dupla. Oronte dirige-se amigavelmente ao Alceste para que minha alma vos exprima ter por vós concebido a mais ardente estima. Alceste fica indiferente, mas Oronte insiste. Deixai que eu vos abrace e com o maior carinho, no sol do vosso afeto, implorando um cantinho. Alceste resiste, dizendo que requer amizade, algum mistério a mais. Há de lhe profanar do normal autoconceito o hábito de empregá-lo hoje à torto e à direito. Oronte, querendo ser gentil, diz que ali fala a voz da razão, da virtude, e que lhe aumenta mais a estima essa atitude. Oferece-se para intermediar assuntos entre ele e o rei, junto de quem não faz uma figura, e propõe iniciar a nova amizade com Alceste, lendo um soneto que acaba de compor e de que espera crítica. Alceste pede para ser dispensado, porque sofre do mal de ser sincero mais do que convém em tal. Como Oronte diz estar justamente esperando sinceridade, Alceste concorda em ouvir. O soneto reza. Eu vou fazer o Filinto, tá? Com você, tá? Faça o Filinto. Você faz o Alceste e Oronte. Quando a esperança nos assiste, uns tempos nosso tédio abranda, mas filhos, que vantagem triste, quando nada atrás dela anda. Chame esse trechozinho ao que o ouvinte encante. Que, de achares belo, usaste o despante? Tivestes cortesias fáceis, mas delas não me desseis fiança. Em seu rol não vos desgastasseis, para me dar só a esperança. Como é galante a ideia, e que amor de linguagem. Como viu cortesão elogiar tal bobagem? Se deve só paciência eterna alimentar minha chama terna, chamar-me-á do trespasso à esfera, não me há de deter vosso encanto. A gente desespera enquanto formosa filhos ainda espera. Na França, esse verso aí, a gente desespera, formosa filhos enquanto espera, passou a ser uma gozação. Então todo mundo na França até hoje, quando quer se referir a um mau poeta, a um poetaço de salão, diz que ele faz poesia assim: a gente desespera enquanto espera. Quer dizer, é uma poesia, é uma gozação de quem faz uma poesia ruim, né? Mas o Filinto não acha tão ruim. Tanto é que ele diz assim: que lindo e amoroso, que fim lindo e amoroso, esta queda é um primor. A queda ao diabo vá, torpe envenenador, fizesses uma tu que te quebra o nariz. Versos jamais ouvi mais leves e sutis. Que diacho! É lisonjear-me e essas amáveis frases. Eu lisonjear-vos, ora. Então, traidor que fazes. Mas quanto a vós, sabeis qual é o nosso convênio. Que faleis claramente, é o roubo a que me atende. Ele quer que o Alceste agora faça uma variação da poesia. Olha só as barbaridades que o Alceste vai dizer para ele. Senhor, sempre é arriscado que esse assunto reza. Vale-nos quem o belo espírito nos preza. Mas certo dia alguém, o nome silencio, dizia eu, ao de ouvir versos de seu feitio,
ser bom que o homem de bem a fundo se controle, quando afa de escrever, na mente lhe rebole. Que deve por um freio as grandes comissões que a gente tem de expor à luz tais diversões, pois na ânsia de exibir-se a cata de homenagem, talvez faça papel de triste personagem. É a opinião do Alceste sobre a poesia do outro. Tá? Continuamos. Na conversa que se segue, Alceste diz a Oronte que oculte ao mundo essas ocupações e não abandoneis a um chamariz maligno o nome que usufruís na corte de homem digno para tomar da mão de um ávido impressor aquele de irrisório e infortunato autor. Como Oronte insiste em saber o que há de errado em seu soneto, Alceste decreta, falando claro, arquie-se ele por completo. Oronte, já irritado, alega que lhe basta, que outros mais os louvem com empenho, ao que Alceste retruca, dizendo que, diferentemente deles, não ter de fingir a arte. Oronte o desafia. Tão só quiser eu ver como a vosso sabor sobre a mesma matéria os fosseis vós compor. Podia eu, por mal meu, fazê-los tão ruinzinhos, mas guardar-me-ia de mostrá-los aos vizinhos. Os ânimos se exaltam e Filinto coloca-se entre os dois para evitar as vias de fato. Muito bem, então essa história é assim, né? O Alceste não queria ouvir o soneto porque tinha medo de ter que falar a verdade depois. E o outro disse que não, que ele esperava, era a verdade mesmo. O Oronte esperava a verdade de verdade? Não. Não é isso? O Filinto que fez, ficou o tempo todo elogiando o soneto. E o Alceste que fez foi Alceste, né? Fez apenas o que se esperava que ele fizesse. E aí o Alceste acabou de arrumar mais um inimigo, que é esse Oronte, né? mais uma encrenca na sua vida, graças ao seu excesso de sinceridade. Tá? Continuamos mais um pouquinho. Depois da saída do indignado Oronte, Filinto diz a Alceste, por ser demais franco, está agora metido em belo atravanco. Filinto sai. Obrigado, Maria Lúcia. Segundo ato. Alceste está na sala com Celimene e censura o gênio, abrindo acesso tão cordial, sempre ao primeiro ouvindo. Ela reage. De eu ter tantos galãs, então sou responsável? Posso acaso impedir que me achem agradável? E quando, por me ver, se alinham em cordão, devo botá-los fora a golpes de bordão? Essa é a Celimene dizendo por que ela recebe todos os pretendentes e não diz logo qual que ela quer. Então a Celimene vive naquele mundo de receber pessoas. A atividade da Celimene é receber pessoas. E o Alceste está furioso com isso porque acha isso um desplante. Que ela não só trata todos igual, como não gosta de nenhum, fala depois mal de todo mundo e não diz para eles que não gosta deles. Alceste lhe diz para usar no jeito um breque menos acolhedor, que o ardor lhe expõe em xeque. E que se ela desse a gentileza um pouco menos corda, da súcia de galãs afastaria a horda. Cobre-lhe também as razões de permitir a corte de Clitandro. Seria por ele ter no mindinho aquela longa unha? Ela lhe diz que Clitandro a estava ajudando em seu processo e lhe garante que ele é amado por ela. Como Alceste exige provas concretas, a moça insiste. Já que tive a atenção de o deixar disso ciente, deveria ser admissão suficiente. Mas Alceste desconfia que ela possa estar dizendo ocultamente a outros mais outro tanto. Celimene ameaça deixá-lo, e Alceste diz que nunca alguém amou como ele. Esse processo em que o tal do Clitandro, que é outro pretendente, defende, é um processo dela e não do Alceste. Então ela diz, olha, ele está me ajudando, então tem que ser simpática com ele. Esse Clitandro é outro nome que aparece em várias peças. Esses nomes aqui são todos muito estranhos, ninguém mais na França chama Clitandro, Celimene, ninguém mais chama assim. Isso não é uma coisa estranha não, se você for ao cemitério municipal e olhar os túmulos de quem morreu assim em 1910, ninguém tem mais nomes como hoje. Ninguém mais chama Cotinha, ninguém mais chama Hermenegildo, ninguém mais chama Eurípides, ninguém mais chama Ambrosina. Esses nomes todos são nomes velhos que ninguém mais põe numa criança Ambrosina.
Então, não é uma coisa tão incomum assim. Mesmo aqui, há 100 anos, os nomes das pessoas eram diferentes do que são hoje. Hoje, todo mundo chama Tatiana, Adriana, nomes assim, que tem um outro jeito de falar, não é a mesma coisa. Os nomes vão mudando com o tempo. E esses nomes aqui são nomes de 1600. Portanto, a gente não os vê mais por aí em pessoas crianças, né? Tá. Enquanto Alceste e Celimene debatem, o criado basco anuncia a chegada do pretendente Acasto. Como ela o manda subir sem mais, Alceste conta aborrecido. Jamais poderei ver que uma só vez vos praza o dardes a saber que não estáis em casa? Ela responde que pessoas como Acasto têm voz para falar na corte alto e bom som. E a gente, ainda que apoio ache em outros setores, nunca deve embirrar com esses berradores. Basco anuncia também a chegada do pretendente Clitandro e Alceste faz menção de partir, dizendo que demais cacetes são conversas dessa sorte, e é exigir demais querer que os a suporte. Sobem os pretendentes acompanhados de Iliante, prima de Celimene. Ao vê-los, Alceste desiste de partir, declarando ficar para que a vossa alma se explique entre eles e entre mim. Alceste fala em alto e bom som. Tomai partido entre nós. Tá, muito obrigado, então, Valéria. Carlos Hélio, por favor. Os pretendentes, desconsiderando Alceste, provocam Celimene a fazer comentários sobre Cleanto, Damon, Timante, Geraldo, Florizela, Alcídamas, Cleon e Damis, todos ausentes. Deles ela diz irônica e respectivamente: não se nega ele ser figura estapafúrdia, é um palavrador exímio, e que dizer com grandes orações tem a arte consumada. A toda hora cheio é de histórias e monices, e amora-nos sem fim com suas invencionices. Aos da mais alta roda anda a tratar por tu, e o título senhor à sua língua é tabu. Que conversa indigente estéril o juízo dela, transforma-se em martírio uma visita dela. Ah, monstro de panturra! Panturra é vaidade, tá? É o homem que no amor de si mesmo se emburra. Sua pessoa nércia é prato muito insosso. No repasto engasga o engolir tal caroço. Quer exibir o espírito à força e a ver como se estafa por soltar os rojões com que a plateia abafa. Ao ouvir o rosário de intrigas e maledicências, Alceste intervém, acusando os concorrentes de incentivarem os defeitos de Celimene. Sim, meus bons cortesãos, sois amigos leais. Cada um tem sua vez, e a todos contemprais. Entretanto, ao surgir qualquer pessoa dessas, vemo-vos a correr ao seu encontro às pressas, e oferecer-lhe a mão e o beijo adulador, com que a jura apoiais de ser seu servidor. Não, senhora, não, para mim isso é de morte. A vossas diversões não posso dar suporte, e é de reprovar o pessoal sempre pronto a em vós nutrir o apego aos defeitos que apontam. Porque chega lá e diz: o que você acha do fulano? Ela fala o chão de barbaridades do fulano. Quando se o fulano aparecer dali um minuto, ela diz: ai, que lindo, você apareceu aqui, que bom, estava com saudade de você, entendeu? É isso que os feministas estão fazendo com ela. Ela fala mal de todo mundo pelas costas e recebe todos com a igual simpatia. E o Alceste está dizendo que isso é insuportável. Quem é que você tem mais simpatia? Pela Celimene ou pelo Alceste? O que é que vocês acham? Simpatia pessoal, assim. Nesse caso, pelo Alceste. Talvez não valha para o resto. Muito bem. No que a Celimene e o Filinto são diferentes? A Celimene é deslumbrada e mais fútil, né? O Filinto parece ser um sujeito com uma certa... que lastreia com uma certa razão o que faz. E essa Celimene parece ser assim deslumbrada no sentido de que ela se acha com poderes extraordinários para fazer o que bem entende, não é isso?
com Alceste está sendo sincero. Muito bem. Então, para o Filinto, eu acho que essa é uma notícia importante. O Filinto, de certo modo, é sincero de alguma maneira. E a Celimene parece que não é de modo nenhum. Mas cometido também. Ok, muito bem. Mas a Celimene parece ser exageradamente descontrolada. Muito bem, vamos ver se não vai piorar muito a situação da Celimene. Tá? Pode continuar, gente, por favor. Clitândro e Acasto imediatamente declaram nunca terem visto em Madame defeito nenhum, mas Alceste faz notar que, sob defeito algum, o amor leal passa a esponja. Celimene resiste e medita a respeito, seguida por sua prima. Bem, faz-se jus, então, que a pessoa benquista, no amor que se lhe tem de doçuras, desista. E a honra do amor ideal, ao que aí se proclama, é injuriar com afinco a pessoa que se ama. É raro nisso haver algo que amor estolha. Amantes sempre estão a elogiar sua escolha. Nela não vem jamais algo de censurável, que torna-se no objeto amado tudo amável. Não há defeito que por prenda não se tome, e sabem dar a tudo um favorável nome. A pálida ao jasmim na alvura é comparável, a escura de assustar é morena adorável. Tem flexibilidade e linha esbelta a magra, majestade em seu porte a gorda mais consagra. A que de si não cuida e no ar se desmazela, ao título faz jus de beldade singela. Como uma deusa surge à vista a que é gigante, e a anã da perfeição é abreviado galante. O gênio da orgulhosa é digno de coroa, a falsa espirituosa, a burra é anjo de boa. A que fala demais tem gênio encantador, e a que não abre a boca é o expoente do pudor. E o amante que do ardor percorre toda a gama, da criatura amada até os defeitos ama. Nenhum dos três pretendentes quer sair antes dos outros. Boa ideia, né? Quer dizer, aí pela primeira vez ouvimos a Eliante falando. A Eliante é a prima da Celimene. E diz assim, olha, porque quando o Alceste critica a Celimene, dizendo, olha, ela tem essa mania de falar mal dos outros, que vocês ficam incentivando. Daí eu digo, não vemos mal nenhum nela, ela não tem defeitos. Aí a Celimene está vendo? Quer dizer, então, que agora amar alguém é falar mal dela, está criticando o Alceste, né? E aí a Eliante faz esse discurso dizendo que o amor não vê defeito nenhum mesmo. Porque as pessoas, né? Tanto é que eu acho que deve haver alguém que goste do Fernando Bellamar, deve ter alguém apaixonada por ele, sei lá, deve ter, né? Coisas desse gênero, assim, tá? É o quê? Casou até, né? Pois é, tá vendo? Né? Deve gostar mesmo, né? Deve ser um verdadeiro amor. Então o amor não tem essas questões, tá? Muito bem. Então agora vamos ver agora a cena 5 do segundo ato. Clarinha, por favor. Quebrando o impasse, o criado basco vem comunicar a Alceste que um guarda da jurisdição dos marechais quer falar-lhe de assunto que não se pode protelar. O guarda intima Alceste com urgência a comparecer ante os marechais para assuntos ligados ao Sr. Oronte. Filinto comenta com os presentes que se está tentando abafar no germe a coisa, o desentendimento entre Oronte e Alceste sem alarde. Impor-se-me-á que em tal nossas noções concordem, e os dignos marechais condenar-me-ão a caso, a que acha os versos bons, que objetos são do caso? Do que deles já disse, nada me desdigo, sustento que são ruins. Com gênios amigo, não vou me retratar, tenho-os por execráveis, mas deveis demonstrar sentimentos tratáveis. Vamos, vinde. Irei sim, mas nada poderá fazer com que eu recue. O Oronte foi lá reclamar com os marechais, que tinha sido ofendido, e para impedir lá um duelo entre os dois, né? Então chamaram os dois para fazer uma conciliação extrajudicial, digamos assim. Né? Essa é a situação. Enquanto Clitrando e Acasto riem, Alceste deixa a sala. Celimene vai dar um passeio e deixa os pretendentes sozinhos. Terceiro ato. Clitando e Acasto conversam sozinhos. Acasto se gaba de suas vantagens.
Sou hábil, guapo assaz, de figura galante, dentes perfeitos tenho e cintura elegante. Clitandro quer saber por que ele, com tantas vantagens, insiste na disputada Celimene. Pode ler embaixo, assim. No original está marcado. Oui, mais trouvant ailleurs de conquête facile, pourquoi pousser ici de soupir inutile? Que é uma beleza de estrutura em francês, quer dizer, podendo, então eu fiz questão de botar isso, porque assim, a tradução seria assim, mas podendo obter em outros lugares conquistas fáceis, porque gastar aqui suspiros inúteis. Essa é o que está dizendo ali. Clitandro quer saber por que ele, com tantas vantagens, insiste anauselismo. Acaso diz que espera compensações, porque não sou por nesses pastos gemer a longo prazo e arcar, só eu com os gastos. Por mais raro que seja o mérito das velas, julgo, louvado Deus, ter meu preço como elas. Clitandro diz que ele está cego e que não se desiluda. Como Acasto parece seguro, Clitandro quer saber se ela já se declarara a ele. Acasto responde ironicamente e Clitandro lhe propõe um acordo. Para acertar o caso, anuirás, pois, Marquês, aqui, num ponto aí, concordemos de vez? Se um de nós dois provar do amor de Celimene, possuir parte melhor, sem que dele se aliene, ceder-lhe-á doravante o outro campo aberto, deixando de um rival assíduo assim liberto? A razão pela qual o Molière colocou esse trecho aí é porque ele quer nos dizer que esse Acasto está fazendo um pleito a Celimene e está sendo, assim digamos, está a adulando de alguma maneira porque ele tem intenções de obter uma compensação sexual disso. É isso que ele está dizendo aqui, né? Então, apenas para mostrar que há, no fundo dessas atitudes, assim, digamos, falsas, no fundo também há, às vezes, interesses embutidos. E é isso que o autor quer que nós tomemos consciência nesse momento agora da história. Por isso é que ele botou essa conversinha dos dois aí. Obrigado, filha. O senhor Elvira, por favor. Celimene volta do passeio e finge surpresa ao encontrar os dois ainda ali. Tipo assim, ainda aqui, né? Coisa assim. É anunciada a Sinué, conhecida de Celimene, que, segundo Acasto, no mundo de devota e austera, faz figura e o zelo do pudor. Celimene concorda. Sim, momice pura. Em sua alma é mundana e o afã que mais a instiga é de pescar algum galã sem que o consiga, e que por alceste até nutre secreta flama. Os pretendentes partem. E a cena que virá agora é uma das cenas mais divertidas do livro, junto com a outra da leitura do soneto, a mais divertida, em que as duas, então, têm uma conversa maravilhosa, trocando ironias uma com a outra. Essa Sinué vem fazer uma provocação a Celimene e a Celimene retruca. Ela é a Sinué é um tipo mais velha que a Celimene, não se sabe quanto, mas não deve ser muito mais, solteira, e que vem chamar a atenção da Celimene o fato de os salões da Celimene serem um pouco escandalosos, assim, quer dizer, estarem assim um pouco fora dos padrões, digamos, de moralidade. Continuamos, por favor. As mulheres trocam falsas cortesias. Que ocasião feliz, senhora, a que vos traz. Ah, meu Deus, como estou contente por vos ver. A Sinué entra no assunto dizendo que, em nome da amizade das duas, tinha vindo avisá-la que na noite anterior estivera com gente de uma virtude extrema que havia criticado de Celimene a galanteria e o escândalo que cita. Podeis imaginar qual foi minha atitude, e se, por defender-vos, fiz tudo o que pude. Tentei tudo escusar, baseando-o na intenção, e de vossa alma eu quis no assunto ser calção. Senhora, eu não duvido o ter desassaz juízo para não levar-me a mal tão proveitoso aviso, e tão só atribuí-lo ao zelo leal de amiga, que a tudo o que condiz com vossa honra me obriga. Vocês acham de fato que a Sinué tem zelo leal de amiga? Não, né? Muito bem. A Celimene também não acha. Tá? Celimene agradece hipocritamente e devolve.
E, visto que mostrais ser tanto minha amiga, pondo-me a par de tudo o que de mim se diga, por minha vez acato exemplo tão bem-vindo, do que de vós se diz, também vos advertindo. Faz dias, num salão de gente que me é cara, pessoas encontrei de qualidade rara, que a alçarem quem na fé e virtude se amestra, fizeram sobre vós recair a palestra. O assunto era a Celimene. Recair a palestra sobre vós. Sobre a... desculpe, meu Deus. Acho que não é. Isso. E vossa afetação de recato e de zelo não ouvi lá citar como ótimo modelo. Aquela exibição de pudicícia extrema da castidade e da honra, o inesgotável tema, o espanto e os ais de horror, as sombras de indecência, em que de um termo ambíguo incorra a inocência, a estima de vós mesma e o orgulho que ostentais, e a comiseração com que outros contemplais, as lições de moral prenhes de acres censuras sobre coisas que são inocentes e puras, tudo isso, se eu puder falar-vos francamente, em crítica incorreu lá unanimemente. Diziam, de que vale aquele ar tão modesto de um virtuoso exterior a que se nega o resto? Com zelo assíduo em prece e devoções se estanca, mas deixa de pagar seus criados e os espanca. Em suas genuflexões de um grande ardor é preso, mas pinta o rosto e quer aparentar beleza. Dos quadros faz cobrir em seus salões os nus, sim, mas faz com apego a realidades justas. Embaixo há a tradução mais fiel do que... acho que eu esqueci de fazer a tradução, né? Mas diz assim, que ela dos quadros escolhe a nudez, mas não tem nenhum problema com a nudez que é verdadeira, que é a nudez que não está no quadro. Que é uma acusação assim, bem forte, né? Eu devia ter traduzido ali. Há um errinho de português aqui, que é a dor é presa, tá? Que está no original o erro, e agora há pouco eu conferindo, e descobri que está errado no original. Então tem que mudar, a dor é presa. Então no livro está preso, mas o certo é presa para rimar com beleza. Tá certo? Então essas duas aí, vocês acham que essas duas estão sendo sinceras uma com a outra? Não. Alguém acha que pode ser sinceridade mesmo, assim? No sentido de que uma amiga da outra de verdade? Não. Não, né? Isso no original é hilariantemente engraçado, porque aqui é claro que perde muito, tanto na tradução quanto no resumo, né? Duas perdas. Mas é muito divertido mesmo. Mas ainda continua a troca de farpas. Luiz, por favor. Celimene diz ter exatamente como a visitante tomado a unha, a defesa da amiga, asseverando a todos, embora sem sucesso tratar-se de calúnia. Mas a opinião geral foi de combate à minha, e sua conclusão, enfim, foi que convinha. A vida alheia já faz-nos menos moça, e tratar-lhes de olhar com mais cuidado a vossa. A vida alheia é fazer-vos menos moça e tratar-lhes de olhar com mais cuidado a vossa. Então meta-se na sua vida. Isso que ela está dizendo que todo mundo acha da Sinué. Senhora, de vós creio ter desassaz juízo, para não levar-me a mal tão proveitoso aviso, e tão só atribulo ao zelo leal de amiga, que a tudo que condiz com a vossa honra me obriga. Celimene diz a Arsinoé que, se existe uma estação o galanteio propicia, outra haverá também, que é a própria a pudícia. Não digo eu não trilhar um dia a vossa pista, cale isso à idade, quando a flor vos arrebata, mas sabe-se que é cedo, aos 20 anos ser beata. O que ela chamou a Sinué? De velha. Falou assim, você é assim porque você é velha. Ela falou para outra. A Sinué é acusada de alardear juventude. E a Sinué responde,
que ela não tem culpa de não lhe Arsinoé rende-lhe preito. Quer dizer, ela não tem culpa que a outra não é procurada por nenhum galã. Arsinoé alega que para ter galãs basta perder a compostura. No auge da troca de ironias, chega Arceste, a quem Arsinoé habilmente confia a visitante e sai, dando a desculpa de ter de escrever uma cartinha. Olha, essa cena é absolutamente maravilhosa no livro original. É muito, muito bem feito, muito divertido. A briga dessas duas, tá? Muito bem. Cena 5, por favor. Arsinoé diz a Alceste que a espera por sua carruagem com ele não poderia ser de mais doce encanto. Ela lhe diz ter ouvido elogios dele numa certa reunião, mas Alceste não se impressiona. Senhora, já não há ninguém que não se louve. Faz a era uma mistura em tudo o que hoje se ouve. De um mérito sem par, todo mundo é dotado. Já não é honra alguma alguém ser elogiado. Louvores aos montões, toda a gente engaveta. E meu lacaio até figura na Gazeta. Então, olha, falar bem de mim, isso não é nenhum mérito, porque se falam bem de todo mundo, Deus deve ser chato falar bem de mim, isso que o Alceste está dizendo. Ele não está vendo naquele elogio, né? Não está se sensibilizando por um elogio, pela gentileza. Assim, não é? Está assim mais ou menos se insinuando, né? E ela faz assim uma tentativa simpática de aproximação que ele diz, olha, grande vantagem, hoje falam mal, hoje qualquer idiota é elogiado, então por que haverá de haver algum mérito nisso? Ele está dizendo, estilo Alceste, né? Estilo Alceste. Muito bem, continuamos. Arsinoé diz que Alceste deveria ter funções na corte e que ela tem à mão gente que havia de, sem trave, de em tudo que conviesse abrir caminho suave. Alceste reage dizendo que não suportaria o mundo da corte. O céu, quando me fez, não quis me outorgar gênio próprio, a nela ambientar-me e inalar-lhe o oxigênio. Jogando a última carta, Arsinoé diz que ele faz jus, a sorte mais benigna, e aquela a quem a mais de vosso amor é indigna. Lembre que ela está falando com o Alceste, enquanto ela espera a carruagem e a outra não está presente. Ela acabou de dizer que tem provas de que a Celimene não gosta do Alceste. Sim, mas minha consciência em tal sente ser parte, e não tolera o ver tratarem-vos de sarte. Por vos ver nesse estado injusto, alta voz clama, e vos quer advertir de que traem vossa flama. Traem vossa flama, o seu amor está sendo traído. Arsinoé finalmente pede que Alceste a acompanhe até em casa, onde ele obterá fiel penhor da infidelidade do tredo coração dessa falsa beldade, e escancara-lhe as portas para receber a corte. E se der que o vosso coração um novo ardor comporte, talvez a vós se oferte algo que vos conforte. Então, essa acabou de dizer na ausência da outra, que sabe que vai mostrar ao Alceste provas da intimidade da outra, e que se ele achar que pode ter, dar o coração a outra mulher, ela estaria à disposição para recebê-lo. Acho que agora ninguém mais tem dúvida de que essa Arsinoé não é realmente amiga da Celimene. Alguém ainda tem essa tese? Não, né? Muito obrigado, Fernando. Muito bem. 4A. Eliante, prima de Celimene, e Filinto, de Alceste, conversa. Filinto conta que Alceste havia sido forçado a se reconciliar com Oronte junto aos marechais, mas que não havia aberto mão de sua opinião sobre o soneto. E foi todo o favor, todo o acomodamento, a que a custo aderiu, enfim, seu sentimento, dizer, já num estilo a seu ver delicado, Senhor, eu sinto ser assim tão complicado.
e de satisfação ter-me-ia sido objeto, fosse-me dado achar melhor vosso soneto. E às pressas conseguiu-se então, com um pronto abraço, que fosse posto fim a todo esse embaraço. O Alceste pediu desculpa sem dizer que gostava do soneto, né? Repararam, né? Senhor, eu sinto ser assim tão complicado, e de satisfação ter-me-ia sido objeto, fosse-me dado achar melhor vosso soneto. Aqui o objeto e soneto não combina bem, mas vai lá, tá? Continuamos. Em diante diz que acha que o amor à verdade de Alceste, em seu acervo estoico, tem qualquer coisa em si de muito nobre e heróico. Qualidade bem rara é na época presente, e quisera eu que fossem outros mais frequentes. Em diante confessa que receberia de bom grado a corte de Alceste, caso ele rompesse com Celimene. Filinto, por sua vez, declara-se a ela e pede-lhe a mão, no caso de Alceste e Celimene virem a entender-se. Não, senhora, o melhor de minha alma é o que a vossa penhora. Pela ocasião de pô-la ao vosso dispor, ardo, e é com fervente afã que esse momento aguardo. Então, o Filinto conta para Iliante, que é a prima da Celimene, que ele havia se reconciliado. Ela faz um elogio a ele e diz que ela se interessaria por ele. Essa Iliante tem simpatia amorosa pelo Alceste. O outro aproveita e diz, olha, se por acaso eles se encontraram, não sirvo eu, porque o Filinto está apaixonado pela Iliante e está mais ou menos pedindo-a em moro, né, em sei lá o que for. Então, temos aí uma nova situação amorosa que aparece na história. E o Filinto, o Alceste, então reconciliou-se meio à força com o Oronte, sem ter abandonado a sua opinião sobre o soneto. Ok? Muito bem, muito obrigado, por favor. Cena 3. Cena 2, né? 2, é. Alceste volta abalado da casa de Arsinoé e encontra Eliane e Filinto. Diz-lhes ter sofrido um golpe de que nem o desencadear, que toda a natureza havia de igualar a crueza, relatando ter recebido das mãos de Arsinoé bilhete comprometedor escrito por Celimene para Oronte, que era de todos os rivais o que ele menos temia. Magoado, pede a Eliane em casamento. Eliante. Quero puni-la assim pelos sinceros, pelo profundo amor, pelos zelos devotos, pelas fiéis intenções e o mais assíduo ofício de que vos ofereço o ardente sacrifício. Eliante prudentemente atribui a proposta intempestiva à fúria de um amante e diz que o desejo de vingança se dilui num instante. A hora que o Alceste descobre a tal da prova, para punir a criminosa, que é a Celimene, pede a Eliante em casamento. A Eliante, com muita prudência, com muito bom senso, não aceita, porque ela vê que é uma atitude assim, digamos, destemperada, né? Um negócio estranho, esquisito, e que diz, olha, que essas coisas assim já passam já, né? Não é, calma, que não é para fazer, só fique tranquilo aí, não aceita, né? E aí o Alceste vai tirar satisfações lá com a Celimene agora. Vamos, por favor. Celimene, assustada com as feições de Alceste, quer saber o que é esse sombrio olhar que sobre mim lançais. Alceste, furioso e descontrolado por causa do bilhete, apresenta-o e diz que contra a prova tal não há o que se esconda, e ao que ele traz à luz, nada que se responda. Ela menospreza a tal prova e o chama grande e extravagante, mas Alceste a desafia a tornar, se puder, aquela carta inocente. Ela contemporiza e Alceste humilha-se. Esforçai-vos tão só de parecer leal e esforçar-me-ei também em de vos ter por tal. Eu, entre vírgulas, tá? É um errinho de digitação. Depois também eu entre vírgulas. Então falta uma vírgula e corta o N e põe eu no lugar. Eu de vos ter por tal. Ela não recua. Se de meu coração...
Se em meu coração eu fizesse a outro o dom, por que não admiti-lo então alto e bom som? Dar-vos eu, do que sinto a aberta segurança, de vossas suspeições que o absurdo não afiança? Celimene diz a Alceste que ele não a ama, conforme se amar se deve. Alceste diz que, para demonstrar seu amor, gostaria até de vê-la reduzida à miséria. Quisera eu, sim, que em vós ninguém encanto achasse, que fosseis reduzida à miserável classe, que vos deixasse o céu quando vos deu a vida, de nome, situação e de bens desprovida, para que do que eu possuo o integral sacrifício, da injustiça sanasse então o malefício, e me fosse outorgado a glória e a dita expor, de vos ver tudo obter das mãos do meu amor. Porque ele acha que ela é assim porque ela é rica, né? Então ela, se fosse pobre, poderia talvez finalmente escolher. É isso que ele está dizendo aqui. Muito obrigado, vamos, disse, por favor. Neste momento chega desprovido o senhor do Bor, criado de Alceste. Espavorido, né? Chega espavorido. Do Bor, ofegante e com ar desvairado, diz que Alceste, seu patrão, deve fugir imediatamente, sem tambor nem corneta, sem armas e nem bagagem, porque um homem de roupa e cara comezinha viera avisar que ele corria risco de ser preso e deixar um bilhete sobre a mesa. Alceste decide voltar para casa pedindo a Celimene que conceda ao seu amor franquia de ainda a rever antes do final do dia. Muito bem, então o Alceste perdeu um processo que ele e alguém do tribunal, amigo ou conhecido, veio avisar para ele fugir. Queriam prendê-lo. Então ele, antes de fugir, ele vai para casa ver o que está no bilhete, né, que o criado não trouxe, e aí vai para casa e pede para voltar antes do final do dia e falar com ela mais uma vez. Então o Alceste agora encontra-se aí em estado praticamente de fuga, né? Muito bem. Alceste, já de volta, e Filinto conversam sobre a derrota nos tribunais. Alceste quer abandonar o mundo. Em nossa era, demais reina a perversidade, e devo eu me livrar da humana sociedade. O processo de Alceste gira em torno de um livro abominável, do qual o celerado inventa eu ser autor. Alguém disse que ele tinha escrito um livro pornográfico, provavelmente, e ele é tão absurda a acusação que ele nem se defendeu direito, e ele então acabou de ser considerado culpado de ser pornógrafo, provavelmente. Não, basta de aflições, a humana mó me forja. Fujo a arapuca, à selva em que habita essa corja. Já que vive entre si, cada qual feito fera, subtraio-me para sempre à sua infanda esfera. Queixa-se que Oronte havia apoiado a impostura e se tornado seu pior adversário, só porque não achei seu soneto bom. Filinto põe panos quentes, dizendo que, com recurso à justiça, a sentença se embarga, e se ele dela apelar. Mas Alceste diz que não voltará à carga e se guarda de vê-la anulada em juízo. Passe a posteridade, então, como perfeito, penhor de nossa era, o mais insigne marco, que é de nosso tempo o abominável charco. Ainda que isso me custe uns bons 20.000 francos, ao menos ser-me-á dado injuriar aos arrancos da natureza humana o detestável nível e, por toda ela, nutrir um ódio irredutível. Ele acha bom perder a ação, não vai nem apelar, porque ele vai usar isso como demonstração da iniquidade do mundo. Tá? Muito bem, vamos ver o que o Filinto fala para ele. Oronto pede a Celimene que ela se decida por ele. Não, acho que você pulou para... Filinto compreende as razões dele, mas tenta demonstrar a inutilidade do sacrifício. Mas justificará sua falta de equidade a gente subtrair-se à sua sociedade?
Alceste está irredutível. Devo abdicar do mundo, ordena-o o bom senso. Não me governo assaz para calar o que penso. Decide convidar Celimene a segui-lo ao deserto, para ver se ela lhe tem amor. Antes disso, retira-se para um canto para meditar. Okay. Então, nessa altura, o Alceste tomou de lado a decisão de abandonar o mundo e vai lá propor para Celimene, então, que se ela de fato o ama, ela então que vá com ele. Ele não suporta mais o mundo, acha tudo ridículo, tudo errado e tudo hipócrita, e então ele está aí caindo fora do mundo. E vai lá perguntar a Celimene se ela quer ou não fazer isso. E aí, vamos ver o que acontece agora. Obrigado, diz Gabriel, por favor. Oronte pede a Celimene que ela se decida por ele. Minha resolução tão só a vossa aguarda. Alceste emerge do canto onde se havia retirado e declara que o dever ser... Não tem aquele euzinho, tá? Cobrando aquele euzinho ali, tá? Que deve ser o imbróglio decidido. E diz que, se preterido, nunca mais há de procurá-la. Celimene, impressionada pelos dois, diz que ambos mostram falta de razão, que já havia feito a escolha entre ambos, mas que não deseja revelá-la em público, preferindo que um mais discreto testemunho ponha um amante a par do que é seu infortúnio. Ambos insistem em não se importarem em receber a notícia diretamente. Alceste emenda: conservar todo mundo é a vossa grande arte, mas basta, e a brincadeira afinal se descarte. Celimene não cede. Como está fatigado nessa instância enfadonha? Será justo exercer pressão tão pouco idônea? Já disse o que me põe aquilo que exigis. Ele antes aqui vem vindo e tomá-la-ei por juiz. Isso é assim, né? Como está a fatigar nessa instância enfadonha, vocês dois aí querendo que eu decida? Ela diz que já decidiu, né? Tá? Então agora só não quer contar para os dois o que ela decidiu, quer protelar aquela comunicação. Então vamos ver então. Continue, por favor. Entra Iliante e Filinto. Celimene reclama imediatamente a prima que querem ambos com a mesma insistência indevida que entre eles alta voz meu coração decida. Iliante não toma partido da prima. Não deveis consultar minha opinião em tal. Poderá ser para vós errado este endereço, e a quem do que pensa eu sempre tenho apreço. E tem uma impressão boa da Iliante? Tem, né? Essa Iliante dá uma impressão muito boa, né? Muito bem, tá? Os dois pretendentes a pressionam mais. Não hão de ter sucesso aqui vossos rodeios. Sim, é falar, enfim, e largar da balança. Pronto, então os dois realmente colocaram agora a Celimene contra a parede, né? Muito obrigado, Gabriel. Marco Aurélio. Cena 4. Chega Ptinoé, Acasto e Clitrando. Lembro que são os outros dois pretendentes que nós conhecemos, né? Além do Oronte, tá? Os dois últimos anunciam terem vindo fazer uma certa questão tábula rasa. A Ptinoé diz a Celimene que acompanharam os dois apenas porque veio-lhe a queixa de indigno crime, e ela, na condição de amiga, havia vindo para defendê-la e expurgá-la de tal incrível calúnia. Vocês acham mesmo que ela havia vindo por essas razões? Não, né? Veio para se divertir com o escândalo que vai acontecer em seguida. Muito bem. Cada um deles mostra uma carta dela escrita para outro em que ela dirige ironias aos pretendentes. Na carta a Clitandro, refere-se a Casto como marquesino e diz não poder haver nada mais insignificante do que a sua pessoa. De Alceste diz achar o sujeito mais cacete do mundo. E, referente a Oronte, diz que não pode escutar o que ele diz. A sua prosa me fatiga tanto quanto os seus versos. Na carta a Casto diz que Clitandro é o último homem pelo qual poderia sentir amizade. Indignados, Oronte, Clitandro e a Casto abandonam suas pretensões e partem. A Ptinoé comenta teatralmente que no mundo jamais se viu mais migração. E faz insinuações amorosas ao Alceste, que a repudia dizendo: de forma alguma é em vós que eu poderei pensar, se por uma outra escolha eu me quiser vingar. A Ptinoé, ofendida, sai ironizando, continuai a gemer aos pés dela, e ardo por logo ver concluída a união tão bela. Alceste pede a palavra, Celimene contemporiza, dizendo: dos outros desprezei todo o açanho tosco, bastei-lhe conhecer meu crime para convosco. Alceste faz a resposta. A proposta. A proposta. Ok, obrigado. Ok, por favor.
Sim, aqueço a olvidar, traidora, o vosso crime. De seu negror sem par, meu amor vos exime, e faz com que de erro de juventude o chame. A que vos induziu do tempo o vício infame, contanto que concorde a vossa alma com o plano, que fiz de renegar todo o convívio humano, e que ao deserto em que há de correr a minha vida, a seguir-me, seja sem tardar resolvida. Talvez por essa ação possa o geral consenso a esquecer vossa insídia ainda ficar propenso, e a algo vos redimir da exprobação infinda. Posso me permitir eu vos amar ainda. Então, ele falou, olha, eu perdoo tudo que você fez, contanto que você vá comigo para o deserto. Essa é a proposta do Alceste para a Celimene. Ela se surpreende e ele insiste. Celimene, eu renunciar ao mundo antes que se me encerre da juventude a flor, que em vós ermo eu me enterre? Alceste, se ao meu amor responde um vosso ardor profundo, que vos pode importar todo o resto do mundo, livre não estareis já de anseios mundanos? Ela recusa a proposta. A solidão assusta uma alma de 20 anos. Não sinto a minha ser assaz grande, assaz forte, para poder adotar desígnio de tal sorte. Se o dom da minha mão a fé vos contentasse, podia eu reduzir-me a anuir a tal enlace e o Himeneu. Ok, muito obrigado. Ela recusa a proposta. Carla, então agora, por favor. Ela recusa a proposta do Alceste, né? Alceste se conforma. Não, senhora, agora eu vos detesto. Essa recusa faz por si só mais que o resto, e declara-se livre do seu indigno jugo. Volta-se para ele antes a elogia. Só franqueza em vós vi, lealdade e gentileza. E se desculpe pela corte deselegante que fizera em seu trauma e transtornado passo. Aquele pedido de casamento, né? Ele o perdoa. Podeis, sem compulsão, seguir tal pensamento. E diz que não tem constrangimento em dar seu amor filinto, que exulta dizendo que, por essa honra, daria o sangue e a vida. Alceste abençoou o casal. Possais para gozar justos contentamentos, um pelo outro abrigar sempre esses sentimentos. Prostrado eu, com a injustiça e a traição que me aterra, do abismo em que o mal reina eu fujo, e sobre a terra busco um sítio remoto, em que a luz da verdade, de cheirando de bem se tenha liberdade. Lindo, vamos embora, senhora. E todo esforço, ora empreguemos, em romper a intenção que o leva a tais extremos. E acabou a história. Então, gostaram da história? Não é uma delícia? Uma maravilha? Então, quem é que tem razão nessa história? Quem é que tem razão, em última análise? Então, o Alceste é o sujeito que exige sinceridade e não recebe porque todos em volta, de alguma maneira, não conseguem fazer ou não querem. Se apaixona pela Celimene, que é o oposto do que ele pensa. A Celimene é uma pessoa que vive essencialmente de fingir coisas, né? Completamente falsa. Ela fala mal de todo mundo nas costas e atende todo mundo bem. Coisa que o Alceste reputa como sendo a pior coisa do mundo. Como o Alceste fica dizendo para todo mundo que isso é errado, o Alceste, então, foi processado por várias pessoas e até por não achar que a justiça deva ser visitada ou adulada. Ele, então, acaba perdendo as suas ações e vai embora. E aí, no final, quem é que acabou dando certo, afinal? O Filinto com a Eliante, o Filinto com a prima. Os três outros pretendentes ficam indignados com a descoberta do que, de fato, a Celimene achava deles e desaparecem, vão embora. E o Alceste, então, vai para um deserto e o Filinto diz a Eliante que agora a missão deles é impedir que ele leve a cabo essa ideia. Então,
Quem é que tem? O mulher deixou isso aí de um jeito que é para a gente poder quase que defender todo mundo. É como se todo mundo tivesse um pouco de razão, não é? E então tivesse. Quem? Qual certo? Ele é acho que é isso mesmo. Ele é um doutrinador, em última análise, né? Ele é professor, assim, doutrinador, é o dono da verdade, é isso mesmo. Vocês têm simpatia pelo Alceste? O que vocês acham? Caiu o Alceste intolerante. Ele tem um lado bom, mas por outro lado ele nos demonstra ter... Quem é a pessoa pela qual vocês têm mais simpatia em toda essa história? A Eliante. A Eliante parece ser a pessoa mais simpática nessa história, né? A Eliante? Não. Onde, quando ela fez? Não, aquela é a Arsinoé. A Arsinoé é um modelo de hipocrisia absoluta, que é a fulana que tem um discurso moralista, mas bate nos criados, não os paga, não é isso? A fulana que tem se faz santa, mas não quer o nu na parede, mas o nu ao vivo ela não tem problema. Não é isso, né? Quer dizer, a Eliante é a hipócrita, a Arsinoé é a hipócrita maior de todas. É uma personagem muito criticável, a Arsinoé, não é? Vai fazer intrigas lá com a outra para se divertir, depois é ela que cede aquelas cartas todas, por exemplo, ela que fez aquela conspiração. Quem foi que foi lá e fez a conspiração de um mostrar a carta para o outro? Foi ela que fez isso. Quer dizer, o prazer da Arsinoé era derrubar a Celimene. A Celimene, por outro lado, é uma pessoa assim do mundo social, que vive dessa mundanidade, que tem uma atitude assim de receber a todos, embora não goste de ninguém, embora tenha restrições aos outros, comporta-se hipocritamente com relação a todo mundo. E depois da Eliante, quem é a segunda pessoa que melhor nos impressiona? Na Celimene é uma certa utilidade. Muito bem. A Arsinoé parece mais hipócrita do que a Celimene, né? É dissimulada. Quer dizer, a Arsinoé de todas parece ser a mais perigosa, não é isso? De todas elas. Ela está fingindo ser quem não é. Vem cá, pessoal, depois da Eliante, quem nos parece mais simpático nessa história? Assim? Parece o Filinto. Né? O Filinto parece ser o mais simpático, o menos pernicioso, o menos venenoso, o menos... Então, se nós talvez víssemos na Arsinoé como sendo o caso mais grave e na Eliante como sendo o melhor, né? A Arsinoé estaria no polo inferior e a Eliante no polo superior. No entanto, o mulher faz conosco uma porção de truques aqui para nos colocar em dúvida sobre quem tem razão. No fundo, o misantropo, que é o Alceste, que é a principal personagem, a personagem central da trama, ele tem razão? Em alguns aspectos tem. Muito bem. Isso o Alceste nos diz o tempo todo que está errado. Muito bem. Então ele tem alguma razão, né? Mas no fundo o Alceste fracassou, né? No final das contas ele fracassa. Porque o Alceste se autoexila. Ele vai embora do mundo, ele vai para um lugar deserto onde não há outras pessoas. Esse é o problema do Alceste? É radicalizar? Qual é o problema do Alceste? Ele queria o tempo todo, amava a Celimene, queria até mesmo melhorá-la, né? Não é isso? Ele não é um idealista, o Alceste. O que ele é realmente, assim? Qual é a principal característica psicológica do Alceste? Rígido. Qual é o problema que o Alceste não consegue resolver? Porque, veja, vocês nunca se sentiram com esse problema dessa turma aí? Não é alguma coisa que nós temos cada 15 minutos na vida? Quer dizer, como é que você faz? Né, você atende bem o sujeito que está te ligando para te vender não sei o quê, cartão de crédito, telefone, não sei o quê. Diplomacia. Pois é. Mas a diplomacia, por outro lado, é uma coisa hipócrita, né? Porque a diplomacia é, fundamentalmente, você lidar com uma certa falsidade. Quer dizer, você viver num mundo falso. No fundo, a diplomacia é algo você dizer, ô fulana, como você está bonita, quando você acha que ela está feia. Né?
como você emagreceu, quando você acha que a pessoa engordou, não é isso? Como o seu soneto é bom quando você acha que é ruim. Há nisso um conteúdo de hipócrita nessa história toda? Excessivamente rigoroso. Não é o que o Filinto faz? Qual é a principal diferença entre o Filinto e o Alceste? É que pode rodar, tá? Só que vai ser aquela coisa do maquinho que namorava a girafa, né? Dava um beijinho lá em cima e pegava na mãozinha lá embaixo, dava um beijinho lá em cima e pegava na mãozinha. Porque, entendeu? É um microfone só, infelizmente vai parecer a história do macaquinho. Tá, vamos lá, podemos tentar. Na minha opinião é o seguinte, o Alceste, ele é excessivamente rigoroso, porque tem coisas que não são prejudiciais para a sociedade, para nada, não tem, é uma questão de gentileza, elogiar uma pessoa, até para elevar a autoestima dela. Agora, nós não podemos abrir mão de princípios, é outra coisa. Então, ele é correto quando não abre mão de princípios, que não vai ficar, por exemplo, falando uma coisa que não é verdadeira, falando que aquele poema é maravilhoso, quando realmente não é bom. Isso não é ser amigo. Ser amigo é aquele que fala a verdade, quando precisa da verdade, e que elogia coisas banais, assim, que não vão alterar em nada, não se ajudar a pessoa, né? Quer dizer, comparando pela média, quem é que está com mais razão, o Filinto ou o Alceste? Mas não, na média dos dois? Acho que não teria como ter a média nessa peça, tá? Não, acho que dá para a gente pensar assim, quer dizer, olhando para os dois comportamentos, qual parece ser mais adequado, o Filinto ou o Alceste? O Filinto parece mais adequado do que o Alceste? Qual é o defeito que o Alceste tem? Quer dizer, o Alceste tem um defeito central, que é o que explica o seu fracasso. Eu acho que o Alceste, assim como eu vi uma semelhança entre o Alceste e os três amigos do Jó, que eles exigem das pessoas uma perfeição que elas não conseguem atingir. Já o Filinto, ele aceita essa imperfeição humana. Acho que é mais ou menos isso. Quer dizer, o Alceste exige um mundo impossível, um homem impossível, uma pessoa impossível. É isso? Mas de certo modo, esse idealismo tem um toque de uma outra coisa. Essa outra coisa, nós podíamos chamar essa outra coisa de quixotesco, de um certo modo, usando a palavra quixotesco, de um sentido muito aqui amplo, porque daqui a 15 dias nós vamos entender o que é quixotesco de verdade, né? Mas dentro do falar popular, parece que o Alceste é uma coisa de quixotesco. É o quê? Utópico, é isso mesmo, essa é a ideia de quixotesco e utópico, é essa a ideia mesmo, tá? Quixotesco e utópico. Olha, aqui há uma coisa a entender, eu preciso agora contar para vocês um pedacinho aqui de uma outra coisa, para tentar ver se a gente entende isso. Que é o seguinte. Verdade, ela... Não, nós não sabemos porque isso está implícito na festa, né? Mas essa não deve ter chegado para os dois e falou assim, olha, sabe de uma coisa, vocês são dois bobalhões, porque vocês acreditam nessa serpente, dessa Celimene. Ela fala mal de um para o outro. Ah, quero ver. Não, então, quer dizer, mostrem um para o outro. Vocês não são homens de mostrar a carta que ela mandou um para o outro. Ela armou isso por trás. Tudo isso era verdade. Tanto é que ela admitiu. Falou assim, olha, eu admito os meus crimes. Com o senhor eu sou injusta. Com os outros eu apenas perdoei, perdoei o assédio irrefletido. Quer dizer, ela até se viu com a razão de ter feito com os outros, menos com o Alceste, que ela aparentemente punha numa posição especial, mas ela não concorda em ir com ele para o deserto. Não concorda. Ela continua achando que é uma barbaridade, uma mulher rica, parisiense, largar o mundo e a vida que ela vive para ir viver com um sujeito maluco, não sabe aonde, fugindo da polícia, fugindo da justiça até mesmo, eventualmente. Ela tem uma certa razão também de não ir com o Alceste, por exemplo, vamos convir, né? Tem um certo sentido. Ela não é do mesmo jeito que ele é muito radical, né? Zaira, um pouco mais alto. Ela? A impressão que dá é que ela não tem o respeito pelas pessoas. Então os dois são extremamente lados opostos.
ele, na condição de não tolerar as imperfeições ou as falhas de caráter ou as dificuldades de relacionamento das pessoas, e se torna extremamente rígido em relação a isso. E ela, por outro lado, um desrespeito total em relação ao sentimento, ao valor das pessoas, às condições. Os dois estão nos extremos. E o que me parece é que nessa situação se dá bem o casal que é o mediador, que é aquele que tolera, que respeita, que avalia, que considera. Muito bem, não parece, eu acho que o que a Zaira está pegando uma carona aqui para tentar voltar àquela... Não parece a vocês que aí tem uma coisa de saber viver envolvida, tem uma técnica de saber viver, né, que é no fundo a questão. Vocês já repararam que tem 4 tipos de mentira? Mentira tem 4 tipos, não é? Mentira nunca é um tipo só. O primeiro tipo de mentira é aquela mentira que se chama de mentira branca. É aquela quando você diz que está com dor de cabeça, vai não sei aonde, aquela que você prega todos os dias 5 vezes. Que é você dizer para o sujeito da Brasil Telecom que você não está interessado porque não sei o quê. Aquela mentira que você usa no mínimo 5, 10 vezes por dia, que é uma mentira social, uma mentira sem consequências maiores, que você usa até, como diz a Patrícia, como arma defensiva. Quer dizer, se você também não mentir um pouco, quer dizer, o assédio do mundo fica muito difícil de suportar. Então você passa o dia fazendo aquilo que se chama popularmente de desculpa, dando desculpas. O tipo de mentira, o primeiro, chama-se desculpa. É uma mentira mais ou menos inócua, porque ela é uma mentira aceita socialmente como sendo uma coisa tolerável, assim. No fundo, o sujeito do outro lado sabe que é mentira e até espera que você minta para ele, né? São evasivas, são desculpas. Por exemplo, por que você não foi na última reunião do Rotary? Ah, se eu soubesse que era a última, eu tinha ido. Qualquer coisa assim, né? Entendeu? Eu não sabia que era a última, não tinha ido. Né? Entendeu? Ou então isso, né? Quer dizer, mentira é assim, pá, eu estou com dor de cabeça, não fui, estava doente, não fui. Mentira é todo esse conjunto. O Anatólio é colecionador de desculpas, de colegiais, um conjunto mais genial que existe, de desculpas de guris querendo justificar por que não fizeram o dever de casa. Depois vocês pegam o Anatólio para contar para vocês, eles sabem umas 30 histórias dessas. Então, há um tipo de mentira, que é uma mentira social ou branca, que é aquela que mais ou menos se aceita como sendo natural. O Alceste jamais aceitaria isso como natural, não é isso? Não, para o Alceste, ele passaria o dia inteiro dizendo na cara das pessoas que não quer ir, não pode, não está interessado, etc. Bom, para o Alceste já seria demais essa mentira, mas para a média das pessoas, vai. Há um segundo tipo de mentira, que é a mentira de conveniência, a mentira utilitária. A mentira utilitária é aquela que você faz para obter um determinado efeito, muitas vezes completamente ilegítima. Por exemplo, mentir para o inimigo, plantar uma notícia falsa para o inimigo, jogar uma bomba no lugar onde você não está. É uma mentira de conveniência, mas é uma mentira completamente legítima. Ninguém seria capaz de achar isso errado. Mentir para o governo, de modo geral, também é o mesmo caso. Tá? Não só conveniente quanto legítimo. Porque sabe que as pessoas fazem isso o tempo todo, né? Você entrar numa favela e perguntar quanto o pessoal ganha, todos eles dizem um mínimo. Porque eles ganham mais. Mas se eles disserem a verdade, eles não vão mais ganhar os bolsas não sei o quê, não sei o quê. Se você chegar para alguém da classe média e botar uma moça bonita para fazer uma entrevista num shopping center, perguntar para um sujeito quanto ele ganha, ele vai mentir para cima porque ele tem expectativa com isso de parecer mais rico do que é e pleitear aí alguma vantagem amorosa. E essas mentiras de conveniência são mentiras que às vezes são legítimas, exceto para o Kant. O Kant achava que era errado mentir até mesmo para um assaltante que quer saber onde é que está escondido o dinheiro. Mas isso é o Kant, né, que é, como eu digo para vocês sempre, o Mr. Magoo da filosofia. Então, o Kant é sempre uma pessoa excepcional. Mas essa mentira de utilitária é um certo tipo de mentira que pode ser extremamente errada e imoral, quando é usada para obter favores e
obter coisas que são objetos, né, indevidos, e que pode eventualmente ser legítimo. Eventualmente uma mentira utilitária, num contexto de um perigo para a sua pessoa, pode ser um perigo em que você legitimamente esteja representando uma causa, pode ser uma mentira legítima. Eu acho que na maior parte dos casos é ilegítimo, para ser sincero. Eu acho, por exemplo, que mentir para a justiça é ilegítimo. Mas há a possibilidade de um caso ou outro a mentira utilitária ser legítima. Há um terceiro tipo de mentira, que é a mentira de natureza patológica, que é a mentira mitomaníaca. É o sujeito que mente o tempo todo apenas pelo prazer simples de mentir. Ele não tem nenhuma vantagem com isso, ele não tem nenhuma utilidade em mentir, e nem precisa mentir para se livrar de constrangimentos sociais. Ele mente simplesmente assim porque ele vai ver o filme O Vento Levou e diz para você que foi ver os 10 mandamentos. Né? Apenas pelo espírito de mentir. Há pessoas que são assim patologicamente. Essa é uma doença chamada mitomania, que são os mentirosos compulsivos. Exatamente por que são assim eu não sei, mas eles são diferentes dos dois primeiros casos. Porque o primeiro sujeito só quer se livrar de um chato de um telefone, o segundo sujeito quer alguma coisa que é o acasto, né? O acasto é o segundo tipo. Não é isso? O segundo caso é o quê? É o cavalo de Troia. O segundo caso é o cavalo de Troia de Ulisses. Não é isso? É uma mentira com uma legitimidade bélica, militar, para enganar o inimigo. E no terceiro caso, você tem alguém que mente apenas porque mente, né? Não tem nenhum interesse a não ser em mentir sistematicamente. E, finalmente, temos o quarto caso, que talvez seja, de fato, o pior de todos, que é a mentira existencial. A mentira existencial é aquela em que você inventa uma pessoa que você não é e vive aquela mentira. O livro que melhor explica essa história é O Médico e o Monstro, que alguns dizem tratar-se de um pleonasmo, né? Médico e monstro, né? Mas o Médico e o Monstro é a tradução brasileira para o livro O Dr. Jekyll e Mr. Hyde. A estranha história de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Esse é o Médico e o Monstro. O que é o Médico e o Monstro? É um sujeito que se transforma numa pessoa que não é. Porque sob a pessoa do Mr. Hyde, ele pode sair por Londres afora, cair na gandaia e fazer as maiores barbaridades do mundo e matar pessoas até, tem uma conotação sexual bem forte, aliás, a história. Claro que muito velada por causa da época, né, Stevenson. Mas ele protegeu o ego, né, do real com uma falsidade tipo Second Life, em que você finge que você não é quem você é. Essa é a mentira existencial. Essa é uma mentira gravíssima, porque é a mentira da perda da consciência do seu próprio ego. Então é uma coisa de uma gravidade enorme, que talvez seja o caso mais próximo da loucura real. Então esses 4 tipos de mentira existem. E de todos, o mais inócuo, seguramente é o primeiro. Que o segundo já começa a ter, né, pode ser que o segundo seja errado, de vez em quando pode ser legítimo. Mas o primeiro tipo de mentira, que é a mentira social, é em princípio inócuo, porque ele é apenas como diz a Patrícia, é apenas um meio de defesa contra a chatice do mundo. Tá? O mundo é populado por chatos que ficam te aborrecendo o tempo todo. É uma mentira social ou branca. Ela não tem nenhum... Você, no fundo, não quer nada da outra pessoa. Você apenas se recusa a ser assediado e ser obrigado a fazer isso ou aquilo. Não é isso? Para o Alceste, nenhuma dessas mentiras é legítima. Tanto assim que ele se recusa até mesmo em discutir com a justiça ou pedir uma revisão do seu próprio caso. O Alceste acha que todas essas mentiras são igualmente erradas, não é assim? Por que ele é assim? Porque ele não entendeu uma coisa fundamental, que é o fato de que o mundo social, a vida social, é uma situação absoluta necessidade para que se viva assim. Por quê? Porque isso que nós chamamos de sociedade é um conjunto de relações meramente formais.
nós não temos com as outras pessoas que vivem em torno de nós, há 3 milhões de pessoas aqui que vivem em volta de nós. Esses 3 milhões de habitantes da região metropolitana de Curitiba, nós conhecemos quantos? 3 milhões menos 200, ou 300, ou 400, alguém muito popular terá 500 conhecidos, sei lá. O resto a gente não conhece, mas também nós não nos matamos, nós não brigamos com eles. Nós paramos no sinal vermelho quase sempre, para deixá-los passar. Nós os cumprimentamos de modo, assim, desinteressado, né? Bom dia. Você, no fundo, o Alceste diria assim, mas você está desejando bom dia para alguém que você nem conhece? E se for um bandido e você está dizendo bom dia para ele, quer que ele mate as pessoas muito dia? O Alceste não compreenderia nem mesmo isso, porque ele viria até mesmo nesses cumprimentos falsos, nesse tipo de convívio simpático e apenas, digamos, conveniente que se tem, viria uma marca de hipocrisia enorme. Mas o Alceste não entende, e esse é o problema central do Alceste, ele não entende que o que nós chamamos de relações sociais são um conjunto de relações apenas formais, não tem nenhum conteúdo. O Ortega y Gasset diz o seguinte, diz que a sociedade é a humanidade mineralizada. Mineralizada, o Ortega y Gasset diz, que é uma expressão maravilhosa. Assim, olha, a sociedade é a humanidade mineralizada. É como se as relações entre as pessoas fossem mais ou menos não fossem próximas, mas cria-se um código de, digamos assim, de convivência cordial. Quando o Filinto elogia o soneto do Oronte, que de fato é horroroso, ele o faz para quê? Para que o Oronte tenha alguma possibilidade de manter a autoestima alta. Quer dizer, o que o faz o Filinto é tentar fazer um favor. Ele sabia que era ruim o soneto. Não tenho a menor dúvida que o Oronte, que o Filinto não tinha dúvida sobre a qualidade do soneto. Mas ele elogia igual, porque com isso ele cria assim uma espécie de convivência simpática e amistosa com os outros. É isso que o Filinto faz o tempo todo. É isso que ele diz que o Alceste não entende. E não entende mesmo. Ele não entende que não é possível para o ser humano lidar com todas as coisas a ferro e fogo daquele jeito. E por causa disso, o Alceste acredita que todas as relações sociais são relações pessoais como ele tem com a Silimene. Veja, para com a Silimene ele tem todo o direito de reclamar, né? Com relação a Silimene ele tem todo o direito de reclamar. Mas aí nós não estamos mais falando de uma relação social impura. Porque o que acontece nessa relação social neutra, que é o que nós chamamos de sociedade, é que isso tem dois destinos possíveis. Ou isso se transforma para baixo numa relação predatória, e aí então essas relações sociais neutras são usadas como instrumento de predação, não é isso? Tá? Que é o que acontece muitas vezes. Ou então isso pode subir e se transformar numa relação comunitária. Mas o problema das relações comunitárias é que elas são feitas sempre em pequeno âmbito. Ou por questões religiosas, ou por questões ligadas a alguma afinidade que há entre o grupo. Então, com a sua família, que é de todos os exemplos sociais, aquele mais natural e mais óbvio de uma relação não predatória, ou seja, de uma relação que tem significado, o que é a família? É uma situação em que os indivíduos ali ligados deviam ter entre si alguma sinceridade. Porque ali, nesse caso, há um lugar muito menor para a mentira da conveniência, embora ainda tenha, né, um pouquinho, né? Criança que diz que está com dor de barriga para ir para a escola, também tem um pouquinho, né? Não é isso? Tem, mas é muito menos do que na vida social comum. Então, essa sociedade que é uma coisa neutra e mineralizada, como diz o Ortega y Gasset, só consegue sobreviver. Até é muito bom que ela seja assim, porque a pensou se nós tivéssemos que ser amigo de todo mundo, real, verdadeiro, seria um inferno a vida, não aguentaríamos viver se nós tivéssemos que ter relações pessoais sinceras com todo mundo. Já pensou o mundo de Alceste? Um mundo insuportável, um mundo insuportável, é aquela história que eu sempre conto, que quando eu vejo uma mulher pedir que apareça um homem, que ela quer um homem sincero, eu fico imaginando que desgraça não deve ser isso, entendeu? Né? Tipo assim,
querido, a fulaninha é mais bonita que eu? É muito mais bonita que você. Entendeu? Não, querido, eu estou gorda. Engordei, mas muito. Um homem sincero, eu vou casar com o Alceste, seria uma vida mais ou menos assim. E que estaria destruída a possibilidade do amor próprio das pessoas. Porque se você vai levar a ferro e fogo, sempre há alguma coisa a criticar no outro. Por isso que a Eliante, muito inteligentemente, diz que nas relações amorosas não há defeitos. Né? O que parece feio, a burrinha vira simpática. Vocês entendem que isso é assim? O Brasil sofre exatamente do problema contrário. Como aqui nós não somos capazes de ter sinceridade nenhuma, então a gente transforma tudo em como nós somos um país de carências afetivos. Então você pega a indústria editorial, por exemplo. Então, é assim, você não é um analfabeto, você tem inteligência emocional. Você inventa isso. Né? Você não é um sujeito desespiritualizado, você é um guerreiro da luz. É assim que você vende livro no Brasil. Você pega aquilo que o sujeito é e transforma aquilo numa coisa simpática. Quer dizer, o Brasil faz o contrário. No Brasil, então, não há sinceridade nenhuma, e isso é uma coisa muito ruim, porque aí, então, ficamos numa sociedade de rapapés que não consegue... ninguém consegue criticar um colega de trabalho aqui, porque o sujeito acha que você tem alguma coisa pessoal contra ele. Então, aqui no Brasil, a crítica vira crítica pessoal o tempo todo. Isso é uma desgraça, porque isso é muito ruim. E nós não conseguimos ter uma relação, assim, digamos, minimamente honesta. Quer dizer, há de haver aí um certo meio termo entre essas duas coisas aí. Então, o problema que nós vivemos na prática é que, desse patamar neutro chamado sociedade, né, as relações são meramente, onde as relações são meramente de conveniência informais, nós podemos descambar para relações de predação mútua gravíssima e podemos subir para um critério de não predação e de interatividade maior, onde a mentira diminui de importância, ou seja, onde a sinceridade possa ser mais bem-vinda. Pois a sociedade só consegue produzir esse efeito de sair desse mundo de formalismo estéril. Não esquecer nunca isso, né? A sociedade é estéril. Ela é apenas um patamar sobre o qual você constrói alguma coisa. Ela não tem uma autonomia produtiva, ela não produz nada. Então, o que você faz, na verdade, é construir comunidades nas quais você se insere, a primeira delas sendo a família. Mas depois tem outras comunidades possíveis com graus maiores ou menores de possibilidade de sinceridade. O que o Alceste não entende é que o mundo, o que se chama de sociedade normal, não pode ser nunca assim do jeito que ele é. Porque seria um mundo impossível e seria um mundo insuportável. E aí, então, a coisa mais interessante de todas é que o Aristóteles, no livro A Política, aliás, nós vamos fazer em janeiro, um grupo de leitura do livro A Política, o livro inteiro em 10 noites durante a segunda quinzena de janeiro. Nós temos ainda vagas, temos já vários interessados, mas se alguém quiser, depois pegar aqui comigo, por favor, o folhetim. Segunda quinzena de janeiro, um grupo de leitura, vamos ler o livro do Aristóteles, traduzido pelo Mário da Gama Cury, chamado A Política. E na Política, logo no segundo ou terceiro capítulo, Aristóteles diz assim, olha, o homem é um animal político, mas hoje em dia interpreta-se essa história como sendo assim, alguém que vota, alguém que tem interesse. Isso não é o que Aristóteles escreveu lá, porque quando Aristóteles escreve que o homem é um animal político, Aristóteles está dizendo assim, o homem é um animal que vive na polis. O que é a polis? A polis é a cidade, porque no modelo de compreensão político do Aristóteles, diz assim, o que tem em primeiro lugar é a família. Quando as famílias crescem, porque os filhos têm filhos, você tem então aldeias, e essas aldeias juntas fazem a polis. Então o que é a polis? Polis é a cidade, que no tempo dos gregos confundia-se com o conceito de nação, né? Era a mesma coisa. Então diz assim Aristóteles, o homem não consegue viver fora da polis, porque não é da natureza humana o viver individual, ou viver... Isso que o Orestes quer fazer, é absolutamente anti-humano. Não é possível viver no deserto sozinho. E você, na verdade, se pensar bem, não dá para viver mesmo, porque nós nunca vivemos fora da sociedade para saber como seria a diferença. Nós vivemos, podemos até, hoje, adultos,
tomarmos a decisão de morar em cima de uma árvore não sei aonde, no mato. Mas aí nós já sabemos tudo, já temos uma autonomia de alguma maneira. Agora, você não encontrará ser humano que cresceu fora da sociedade. Mesmo o Mowgli. O Mowgli cresce junto a animais que são humanos. Aqueles animais são humanos. E o Kaspar Hauser, que é uma história maravilhosa do Jacob Wasserman, baseada num fato real, que tem aí nas locadoras para alugar, né? O Kaspar Hauser, ele é um sujeito que foi encontrado num porão, nunca tinha visto ninguém, passou a vida toda sozinho. E ele não sabia nada, nem mesmo falar. Depois, com muito esforço, ele aprende a falar alemão, assim, num jeito meio estacato, assim. Ich bin Kaspar Hauser. Né? E até o dia que eu descobri que eu falava alemão bem assim, fiquei morrendo de vergonha. Exatamente do mesmo jeito. E o Kaspar Hauser é um exemplo de alguém que é alguém que não existe na prática. A hipótese do Rousseau de que a sociedade estraga o homem é rigorosamente inverificável, porque para eu poder garantir isso, teria de haver muitos e muitos casos com os quais eu comparasse. Então, ó, tem aqui esse pessoal que nunca viu ser humano nenhum, olha como eles são bacanas. Como não tem caso nenhum, a hipótese de Rousseau é apenas uma hipótese romântica, é uma hipótese doidivanas, ele era meio assim mesmo, mas isso não tinha grande importância, não era alguém para se levar muito a sério. E você não tem casos reais de pessoas que vivem fora da polis. Aí Aristóteles diz uma coisa incrivelmente surpreendente, fala assim, olha, quem não consegue viver na polis, ou é um deus, ou é um animal. Está escrito em Aristóteles. Só tem duas possibilidades de não conseguir viver na polis. Ou você ser um deus, ou você ser um animal. Olha, o que o Alceste é quando ele se põe a ser professor de Deus, quando ele se torna assim no modelo do mundo? Não é o modelo de Deus? Então, quando ele não consegue viabilizar o seu modelo divino, o que ele vira? Um animal. Vira um bichinho escondido no deserto. Compreenderam com quem tinha razão no fundo era Aristóteles? Aristóteles é quem ajuda a entender o que acontece com o Alceste. Então, o problema central que no fundo tem que resolver é o seguinte, nós não vamos nos livrar de uma certa, como diz a doutora Alice, há uma certa taxa de convivência assim um pouco falsa, da qual você não se livra. Porque senão a sua vida fica muito difícil. Fica um Alceste que arruma uma encrenca a cada 5 minutos com todo mundo que ele encontra, afinal de contas o Alceste é um encrenqueiro, né? Essencialmente é o que ele é. E ao mesmo tempo que você não deve, conforme a doutora Alice disse, não deve sacrificar os seus princípios. Então há um certo grau de mentira que é o máximo aceitável. E não adianta a gente ficar com essas conversas de que tudo é mentira, então tem que ser uma mentira. Mas não é bem assim. A vida não é assim porque há 4 tipos de mentira. Os 2 tipos que eu citei, os 2 últimos, são mentiras profundamente patológicas, gente louca mesmo. Tem um sujeito que passa o dia inteiro mentindo, é um louco, um maluco. O outro que vira um monstro de noite, e depois finge que não é ele, que assassina prostitutas, como lá o estripador de Boston, sei lá, o estripador de Londres, que é um maluco doido, tem que prender nos pisos para sempre. Os 2 primeiros casos, né, você tem aí a possibilidade de, o primeiro você perdoa, porque a vida social não é possível fora de uma certa falsidade com a qual você convive. Todo mundo sabe que é mentira e ninguém no fundo estranha. E o segundo tipo de mentira é o segundo tipo que envolve questões morais claras. Então, mentir para o inimigo perder é legítimo. E mentir para obter uma vantagem de natureza ilegítima ou imoral é errado, não deve ser feito, está completamente errado. Então o problema todo é que a gente se engana quando porque não sei se vocês já passaram por isso, mas não é comum, eu acho que não teve ninguém aqui que não tenha sido adolescente um momento da vida e tenha se rebelado contra a hipocrisia do mundo como fez o Alceste. Vocês nunca se rebelaram contra a hipocrisia do mundo? Não, mas quem não fez isso é um monstro. Não é possível. Tem uma hora da vida assim, vocês dizem, pô, mas que sacanagem, tá? Como é que pode uma coisa dessa?
Então é como um amigo meu que me contou. Pô, eu estava indo pro de carro, estava na CBN, o Requião falando mal do... Não sei quem era, o outro lá, era o Requião falando mal do... Não, mas isso faz um pouco de tempo. Era o Requião falando mal do Rafael Greca, assim, personagens bem importantes. Aí quando eu cheguei no aeroporto, olha que eu fui, entrei no avião, estavam os dois abraçados. Ele falou, pô, como é que pode uma coisa dessa? Isso que é absurdo. Então, se você encontra uma situação como essa, qual é a sua primeira tentativa? Você vai procurar o partido que diz que não faz isso. E aí então é que você transforma cria a militância do PT. Que são Jeunesse Enragée, são jovens enraivecidos com os problemas do mundo, que têm uma atitude assim de combate às falsidades do mundo e que encontram então, os espertalhões montam as armadilhas para pegar aquela energia, né, aquela energia sobrante e montar. É por isso que a juventude é sempre o maior de todos os instrumentos da ação ideológica, porque os jovens estão na atitude certa de se revoltarem contra as coisas do mundo, que são essas coisas tristes da vida e que fazem parte da vida, que as pessoas depois entendem que é assim. Quem quiser entender essa história, não perca daqui a 2 anos o Processo Maurícios, aqui no nosso curso, Jakob Wasserman, um dos livros mais bonitos já escritos, um dos livros que eu gosto mais. Se quiserem um conselho, como eu não sei se tem expectativa de reedição, comprem no Sebos, tem uma edição, uma capa muito feiosa, mas muito bem traduzido, muito bonito, é a história do Edsel Andergast. O Edsel Andergast é filho de um juiz, e o menino tem assim uns 17 anos, e descobre que o pai cometeu um erro judicial. Prendeu lá o Maurícios. Esse Maurícios está preso por uma morte que não cometeu. E aí esse menino se rebela contra aquilo, foge de casa e vai tentar descobrir quem é o verdadeiro, seguindo pistas, vai tentar descobrir quem é o verdadeiro assassino, para justiçar o tal do Maurícios, com que ele não conhece, e nem sabe quem é, e nunca viu, e não tem nada com isso, mas ele quer apenas fazer justiça. O pai, quando descobre que o filho foge, o pai, que era assim separado, começa a se interessar pelo assunto, até que no final ele consegue um indulto pro Maurícios. Quer dizer, ele não estabelece a inocência, ele indulta, como quem indulta um criminoso que cometeu de fato um crime. E o menino, aí quando o menino volta, finalmente descobre quem era o culpado, o menino volta, vai falar com o pai e descobre que o pai havia indultado. E ele fica furioso, porque, mas como indultar? O senhor tem que dizer que era inocente. E aí os dois criam um conflito gigantesco que só vai se resolver no segundo livro, chamado Edsel Andergast, que é o segundo livro da série. Tem mais a terceira vida de Joseph Kerkoven. São 3 livros que fazem uma trilogia. Uma trilogia que é uma das mais notáveis obras literárias escritas no século XX. E a terceira acho que só tem em alemão e línguas, né, mais densas do que as nossas traduções. Mas o que esse menino tem na cabeça é exatamente esse processo. Ele não compreende que não pode existir justiça perfeita. Vocês entenderam o que está na cabeça do Edsel? Ele não compreende que não existe justiça perfeita. E ele tenta fazer a justiça perfeita de qualquer maneira, usando para isso uma fúria existencial tamanha, que é aquilo que os partidos espertalhões industrializam na juventude. Transforma todo mundo na juventude hitlerista do PT. Né? Que é mais ou menos isso que é, esse negócio de caras pintadas, não sei o que, é a juventude hitlerista do PT. Que é para pegar aquela raiva toda e jogar na rua. Mas esse é o problema central de quem é imaturo. O problema do Alceste, ele é imaturo existencialmente. Ele não compreende que a vida não é como ele imagina. É uma criança pequena que acha que o mundo tem que ser do jeito que ela quer. Ele ainda não percebeu que tem uma coisa chamada mundo maior do que ele que resiste. No fundo, trata-se de uma pessoa profundamente imatura, embora tenha razão sob o ponto de vista moral, sob muitos aspectos. Eu não queria parecer que eu estou criticando demais, porque ele também tem muitos méritos. Mas, fundamentalmente, o Alceste é uma pessoa profundamente imatura, imaturidade que nem o Filinto
e a Eliane tem, porque esses dois aí são aqueles dois que sabem viver melhor. E se alguém conhece a técnica de saber viver, conhece a dupla. Tanto é que esses dois dão certo, porque eles sabem muito bem como é que vai de um jeito e como é que vai do outro. O Alceste tenta produzir um mundo, dar ao mundo esse mundo falso, esse mundo sem conteúdo, esse mundo sem nenhum conteúdo, sem nada chamado sociedade, dar a ele um status de sinceridade que se espera, por exemplo, de um casal. E que mesmo entre um casal é difícil de conseguir. Mas ele imagina que o mundo seja uma coisa dessa. E aí então, ele, não podendo estabelecer isso como Deus, o que ele faz? Ele vai para o deserto. Porque, como disse o Aristóteles, quem não pode viver na polis, quem não consegue viver na polis, ou é Deus, ou é um animal, não tem outra alternativa. São só essas duas. Por incrível que pareça, é isso que faz o Alceste, né? Ele começa, como a professora Elvira disse com muita propriedade, com uma atitude assim, digamos, de professor do mundo, e quando esse projeto dá certo, ele vai embora, vai para o deserto, ele não consegue viver no meio. Pois não. O Alceste é um contraponto até interessante para aquelas pessoas se verem no espelho ou verem o contrário de si nessa figura. É por isso que a castiga, Videndo castiga de morte. Você acha que o mulher, se fosse se auto-representar ali, seria mais o Filinto ou mais o Alceste? O próprio mulher. O mulher seria um... Não, digamos, ele, por exemplo, nas outras peças, ele sempre assume um papel. Por exemplo, ele sempre... Porque ele era ator também das próprias peças. Sim. É que havia duas pressões religiosas, por exemplo, o que ele brigou com o Racine? Eu não contei para vocês, para a gente não ficar 2 horas aqui na introdução, né? Mas o Racine era jansenista, porque o Racine, quando era criança, ficou órfão e foi criado num convento jansenista, pelas freiras jansenistas. Então, o Racine era um moralista, e o Racine achava a mulher um pouco esculhambada, assim. Porque, será que ele casou com a filha mesmo? Veja, ele começou a namorar a mãe da filha em 42, e a menina nasce em 42. Pô, tem alguma coisa estranha nisso aí e tal. Então, havia tanto a pressão dos devotos, que são da Companhia do Santo Sacramento, quanto a questão dos jansenistas. Ou a mulher precisava daquele emprego lá do rei. O rei não era muito de religião, sabe? Esse Luís XIV era mais uma farra, assim. Era mais chegado numa rave do que numa missa. Esse Luís XIV. Mas a mãe dele, que era a rainha-mãe, era devota. Então ficava morando. Oh, você fez isso, aquilo. Então, mais uma festa, não sei o quê. Então ele mais ou menos contemporizava. Mas ele protegia a mulher, porque ele achava que a mulher tinha algum efeito aí. Eu acho que o que a pessoa está dizendo é o seguinte: o mulher, com o seu teatro, funciona um pouco como o bobo do Shakespeare. Funciona um pouco como a crítica que faz bem para as pessoas terem um pouco de espelho. É verdade, eu acho que isso é assim mesmo. E até isso explica um certo exagero na personalização daquelas entidades todas, todo mundo é um pouco caricato, é um pouco demais, não é? Porque a Celimene é demais do que nós imaginaríamos uma pessoa ser. Acho que ela é exageradamente coquete, exageradamente frívola. Não é isso? E mesmo o Alceste, né? É um pouco demais, também, um pouco exagerado. Quer dizer, a caricatura é o exagero das características essenciais da pessoa. Não é uma caricatura. É aumentar muito o tamanho o defeito do nariz. Não é isso? Eu tive um professor de pintura, o Luiz Carlos Andrade Lima, que dizia assim: quer acertar o retrato? Tenta fazer uma caricatura. Se você não vai conseguir fazer, porque você não é caricaturista, mas em compensação sai certo. Porque o teu exagero só funciona pela metade, é o que basta para sair o retrato bem feito. Que é uma enorme dica de pintura, assim. Quer acertar o retrato? Tenta fazer uma caricatura. É uma técnica básica de pintura, né, de desenho de pintura.
Então, o que nós podemos compreender, quer dizer, fora do contexto da época, porque o contexto da época é sempre um contexto subsidiário, secundário, nas grandes obras. Porque, óbvio que Molière fez uma obra maior do que a sua época, tanto é que hoje, né, 350 anos depois, nós estamos aqui debatendo a peça. Então, a época, o Misantropo ultrapassou a sua época. Ele não é uma história da sua época. Aliás, o que a gente nunca deve ser é uma pessoa da nossa época, porque isso é provincianismo cronológico. É você achar que a sua época é a melhor de todas, que você está no ápice da humanidade. Então, a gente deveria ser como o Tomás Moros, né, um homem para todas as estações, apenas para dar um exemplo assim. Quer dizer, a nossa ideia existencial nunca devia ser centrada numa época, porque só é universal realmente aquilo que não se submete a isso. Então, o ser uma pessoa da nossa época é mais ou menos ser apenas um reflexo e uma ressonância de uma porção de bobagens também. Então, a época, o Misantropo é uma ilustração daquilo que o Aristóteles escreveu na política há 2.300 anos. É a compreensão da natureza do homem. Nós temos uma natureza, digamos assim, formal, de conviver com pessoas que nós não conhecemos, que nós não queremos mal, mas também não queremos bem, e queremos apenas conviver com eles de modo pacífico e ordeiro. Então a gente dá lugar no ônibus, a gente até para uma pessoa que você não sabe quem é, pode ser uma velhinha assassina, serial killer, e você dá o lugar para ela do mesmo jeito. Pode ser uma envenenadora de doces em festa de criança. E você não sabe, mas você dá lugar a mim. Você não conhece aquela pessoa. Mas é uma coisa de conveniência social dar-se lugar para uma senhora de idade no ônibus. Não é isso mais ou menos extensivo às mulheres em geral, né, da parte dos homens. Então, essas coisas que você faz são apenas regras de conveniência neutras, que não têm conteúdo nenhum, não significam nada, e você nem sabe por que você faz. Você não sabe nem quem inventou isso. E você não inventou, e você faz, continua fazendo, e diz que os seus filhos têm que fazer igual. E você não tem a menor ideia de quem inventou isso. E isso é assim porque é o único modo da gente poder viver socialmente. Pois nesse mundo, permeia uma certa hipocrisia que é essencial para que esse mundo funcione. Porque passar o dia inteiro ofendendo os outros também não é boa ideia. Vai ser um esquema como o do Alceste, que passa o dia inteiro arrumando inimigos. As pessoas se ofendem. Mas o Filinto é aquele que faz o contrário, que passa o dia inteiro arrumando amigos. Porque mesmo que eles não sejam amigos de verdade, haverá sempre para com ele uma certa simpatia. Doutora Alice. No meu pensar, eu entendo que tratar bem as pessoas, mesmo desconhecidas, dando lugar e falando que está bonita e tal, elogiando, no meu entendimento não há hipocrisia. Hipocrisia, no caso da Noé, acho que não é, assim não é, que ela ia contar para a amiga coisas que ela não pensava a respeito e ficava insinuando. Ela é muito ardilosa. Isso é hipocrisia. Agora, essa vida em sociedade, encontrar as pessoas, beijar, abraçar, elogiar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, no meu entendimento, isso não é hipocrisia. É convívio social. Mas que implica uma certa hipocrisia. Por exemplo, ninguém que chegar para você e dizer, olha, estou bem. Você vai dizer, você está horrorosa, você vai para o hospital rápido. Entendeu? Quer dizer, há uma certa falsidade. Falar isso com uma pessoa. Você parecer simpático. Você não quer nada, por isso que é inocente, porque no fundo você não deseja nada a outra pessoa, não quer vender um carnê, não quer nada, mas você está apenas criando ali com aquela pessoa uma espécie de relação assim de amistosidade. Então, ser amistoso é o quê? Mas não é ser hipócrita. Tem uma certa hipocrisia envolvida, mas muito leve. Não é o caso da Noé, que aí então há uma maldade, tem um plano deliberado, mas há uma certa hipocrisia que socialmente se suporta e se mantém. E não há outro modo de viver no mundo de relações vazias. Porque a vida social é absolutamente estéril e sem nenhum conteúdo.
É porque a Sinoé é diferente, ela é ardilosa, mas claro, ela vai plantando veneno, como no caso de Iago no Otelo. Não há nenhuma coisa, vai plantando, não há nenhuma dúvida, né? tem toda a razão, é isso mesmo. A Sinoé é um caso muito grave. Mas a Sinoé não apenas não encontrou a outra na rua e deu 2 beijinhos assim, e pensou assim, nossa, essa fulana parece uma sirigaita, entendeu? E beijou a outra. Não foi isso que ela fez. Ela foi lá produzir um plano para se vingar a outra. Enfim, a Sinoé é um caso dramático disso. Mas quantas e quantas pessoas quantas mulheres que encontram outras e acham que estão vestidas muito ridiculamente e, no entanto, fazem elogios assim a outra pessoa de um modo assim social. Então, isso é comum. Isso não tem grande importância, nós não podemos brigar com isso, quer dizer, essa é a ideia central. Transformar isso num problema moral é o que o Alceste quer fazer. Porque o Alceste se comporta como um menino, como o Edsel Andergast, que quer que exista, por exemplo, um negócio chamado justiça perfeita. Ele não aceita nada mais, nada menos do que 100% de acerto. Ele acha que o Alceste não aceita nada no mundo que não seja verdadeiro, real, concreto. E esse mundo que ele quer não existe, porque o mundo da polis é um mundo de proximidade circunstancial. Nós vivemos com as outras pessoas não porque nós as escolhemos, mas simplesmente porque um belo dia a gente descobre que elas existem em volta de nós. E quando a gente entra num ônibus ou num avião, tem lá 150 pessoas que você nunca viu na vida, nunca mais verá, e a gente mais ou menos pede licença para passar, né, comporta-se assim, e tem assim, cumpre um código de convívio que nós não inventamos, não é mobilizado por nenhum apreço por aquelas pessoas, e que achamos que assim é melhor do que não ter nenhum. Essa que é. É educação. A gente chama isso de educação, isso mesmo, tá? Chama-se isso de educação. Aí eu acho que no fundo nós temos apreço por essas pessoas que nós não conhecemos e tratamos bem. Eu tenho apreço por todas. Mas é um apreço teórico, né? É um apreço genérico. Não é um apreço verdadeiro, a gente não sabe nem o nome. Mas eu acho que tem de certa uma pessoa com muito espírito religioso pode ter um apreço pela humanidade em geral. Mas a maioria dos outros, a maioria das pessoas não tem apreço nenhum. Você simplesmente encontrou aquela pessoa na vida. Provavelmente pode ter até uma certa antipatia, não gostou da cara do outro. A vida social é isso, quer dizer, tem todos os casos. E porque, como tem todos os casos, a gente criou um código qualquer de convívio com os outros. E esse código é assim, a gente mais ou menos cria uma amistosidade. Sem o que a vida social é muito difícil. A pensar um mundo cheio de Alcestes, como ia ser difícil a vida? Lindomar, fale bem alto, Lindomar, que o microfone está lá no pescoço da girafa, tá? Seria um personagem, uma pessoa, um personagem, um estilo de vida reto, né? Então, dele não reto no sentido de bom, de coerente, mas sempre da mesma forma, sem ter, né, ondulação. Ele não sabe se comunicar, porque ele quer reconhecer sempre a verdade. Ora, que vantagem, o que nós levamos para casa de uma conversa de botequim, de uma pescaria, e são tudo coisas necessárias. Parece que ele não sabe viver essas circunstâncias, né? Ele quer um mundo sempre reto. Mas depois eu estive olhando também para a Sinoé, e eu vi que também ela teria alguma coisa de um outro ponto, de um outro lado, mas também teria característica parecida com o do Alceste. Por quê? Eu vejo nos dois assim uma coincidência. Eles não sabem reconhecer o mundo que vivem. O Alceste quer criar um mundo perfeito, reto, né? E a Sinoé, ela quer criar um caos. Quando ela manda escrever aquelas cartas, aquela coisa, ela quer se vingar, quer se vingar da outra. Ela tem um problema pessoal. Pois é. Entendeu? O Alceste não quer se vingar de ninguém. O Alceste não quer mal ao Oronte. Ele só quer dizer, olha, eu não gosto do seu soneto, você, por favor, arquive-se por completo. Não mostre aos vizinhos, não é isso, né? Então, a outra não, a Sinoé, ela fará a manipulação da verdade para obter determinados objetivos que são, aí no caso da Sinoé, muito imorais, né? Porque, no fundo, ela quer o Alceste. No fundo, o que a Sinoé quer é ficar com o Alceste. Vocês não repararam nisso? Que esse é o plano da Sinoé, é acabar com aquele casamento para ficar com o Alceste. Por isso que ela dá a última cartada no final. Ela, no fundo, está usando o
o segundo. Apesar de que ela não mente, né? Ela apenas traz a verdade à tona, essa verdade que estava meio que implícita, ela traz à tona para um objetivo pessoal, que é ficar com o Alceste. Não é isso? Era isso que ela queria, era o que está com o Alceste. Então eles são muito diferentes, porque o Alceste não tem esses objetivos. O Alceste também quer ficar com a... Mas para isso ele não usa a verdade como instrumento. Ele é verdadeiro para todos os assuntos. Para o Oronte, para o Filinto, não começa a festa. Ele dando uma bronca no Filinto, porque o Filinto cumprimentou um sujeito na rua, porque ele não sabia nem o nome, disse que ele era ótimo e tal. Entendeu? Então, é claro que todo mundo tem um pouquinho de razão, não tem a dúvida. Se não é também, ela mente o tempo todo. Ela, se não é, ela não mente, ela mente quando diz que ouviu falar isso, aquilo, mas no fundo o que ela quer é desmascarar a farsa que a Celimene monta. O fato de que a Sinoé quer desmascarar a farsa não quer dizer que ela seja uma pessoa amante da verdade, ela apenas está usando aquilo como instrumento pessoal. O Alceste não, o Alceste é um amante da verdade. Vocês acham que o Edsel Andergast queria apenas um pretexto para brigar com o pai? Não, ele queria justiça 100% boa. Ele não consegue imaginar a possibilidade de não ser 100%. Ele exige 100%. E é por isso que ele será intolerante. O Alceste é intolerante porque ele é infantil. Esse é o problema. Ele não entendeu ainda que isso que nós chamamos de sociedade é alguma coisa que está aí apenas porque nós recebemos. Como diz o Ortega y Gasset, a vida é um tiro que você recebe a queima-roupa. Quando você descobre, ela está aí fora. E aí tem que viver com ela. E o que você faz? Você convive com ela como você pode. Como é que você faz isso? Não está no Ortega y Gasset, mas está aqui no Mulher. Você faz isso mais ou menos convivendo benignamente, de modo saudável, com a hipocrisia do mundo. Eu acho que o modelo é a Eliante. A Eliante é a pessoa modelar nisso. Né? O Filinto um pouco menos do que ela é melhor que o Filinto, mas esses dois aí tinham pelo menos aquilo que se chama em francês savoir vivre. Esses dois sabiam como é que vivia. O Alceste não sabe. Exatamente, foi o que eu coloquei. Se não é num extremo, o Alceste no outro e os dois no meio termo. Isso mesmo. Eles sabiam reconhecer, sabiam viver, é isso que eu estou falando. O Alceste, se tivesse 18 anos, ia ser liderança estudantil, presidente da Uni. Porque é exatamente esse tipo de atitude que faz toda a mobilização da militância política enraizecida. Ou então isso. Bom, pessoal. Mas o Alceste, enquanto amava Celimene, ele não tinha defeito nenhum. Todo o idealismo dele ficava por fora. Não, havia sim. Tanto é que ele fala assim para ela, olha, vocês aí, palhaços, estão aí fazendo a Celimene piorar os defeitos que ela tem. Lembra? Quando aqueles três estavam assim. E o que você acha da fulana? Olha, eu vou contar uma coisa aqui da infância das minhas irmãs. A Patrícia foi a única que não fez isso. Mas quando as minhas irmãs eram crianças, tinha uma brincadeira que eu achava assim, o cúmulo, que era pegar uma fulaninha assim, colocar atrás da porta, chamar outra assim e dizer assim, o que você acha da fulana? E aquela então que falava horrores da que estava atrás da porta. Isso, toda vez que você imaginar que criança é angelical, lembra dessas coisas que criança é capaz de fazer. Então os três faziam isso com a Celimene. Diziam, e o que você acha do fulano? O fulano é débil mental, entendeu? Todo mundo ri. Fulano, entendeu? O que o Elson falou assim, não, isso é um defeito. Tanto é que o Alceste diz que isso é um defeito, que quem diz que é amado não é defeito é a Eliante, mas isso é uma observação óbvia. Né? Quem acha que não deve criticar é a Celimene, que fala assim, não, quem ama não deve falar mal do seu amado. Mas o Alceste diz em várias partes do texto que ele está disposto a consertar na Celimene os males da era. Quer dizer, ele reconhece na Celimene defeitos que são da época, que é daquela excessiva faustosidade, daquela mundanidade excessiva da corte de Luís XIV. É isso mesmo. Né? Muito bem, é por isso que ele gosta do Celimene. Desculpe. Quem? Uma mulher?
Olha, eu não sei, eu perguntei para vocês porque justamente eu não sabia, tenho dúvidas. Eu já achei que ele era o Alceste, depois achei que ele era o Filinto. Eu tenho a impressão que ele é mais Filinto do que Alceste.